ressaltar, eu não cravei números, mas novamente eu fiz uma análise acertada do cenário. Tô me gabando? Sim, de certa forma. Eu acho que quem acompanha o programa tem à disposição aqui algumas boas análises, né? Eu poderia evocar o conjunto de acertos mais recentes, mas eu vou deixar isso de lado e vou me concentrar apenas no que eu disse semana passada. Na semana passada, na sexta-feira, Pepão, eu conversei com gente ligada às 3 principais candidaturas. Todas elas disseram que a eleição iria para o segundo turno. Uma destas fontes disse: a eleição vai ao segundo turno, mas a eleição fica no limiar de se concluir no primeiro turno. E ficou a pouco, realmente, de se resolver já nesse domingo. A manifestação da Maria do Rosário, inclusive, e depois nós teremos os detalhes disso, ela une 2 alegrias. Ficou explícito. Ela comemorou muito. Primeiro pelo fato de ter ido ao segundo turno. Porque durante toda a corrida nós vimos o crescimento da Juliana Brizola e ela não terminou mal, ela terminou bem. 19% dos votos. Talvez nem a Juliana Brizola consiga compreender a dimensão do seu resultado, talvez por isso o silêncio. Mas de qualquer modo, vamos falar de Maria do Rosário primeiro, e daqui a pouco nós vamos para a matéria. Mas a Maria do Rosário, ela ficou feliz porque foi ao segundo turno e ficou feliz porque teve segundo turno. Primeiro por ir ao segundo turno, segundo porque teve segundo turno. Porque ontem se contava votos não para saber se a Maria do Rosário iria com Melo para o segundo turno ou a Juliana Brizola, porque se imaginava talvez uma proximidade muito grande entre as duas. Não, ontem se contava votos para saber se teria segundo turno. Melo poderia ter fechado a fatura. Os votos do Camozato são o diferencial, isso é explícito. E eles tendem a migrar integralmente para o candidato à reeleição do MDB. E o Melo estava feliz porque, de certa forma, as urnas já lhe deram um salvo-conduto em relação à questão enchente. Ele passou em branco, não colou nele. Eu descrevi aqui na Band TV, o prefeito do chapéu de palha também é o prefeito do Teflon. E agora, a liderança do PT vai ter que sambar para descobrir um discurso que case, que faça sentido na cabeça dos eleitores. E que talvez mobilize uma parte, e imagina só o processo, teria de se convencer todo mundo que não votou a votar na Maria do Rosário, sem que ninguém votasse no Melo. Não vai ser um trabalho fácil. Aliás, parte da estratégia da Maria do Rosário vai ter de considerar buscar votos de Sebastião Melo. Então, não é um segundo turno fácil, principalmente para Maria do Rosário. E o Sebastião Melo, né, ficou naquele quase, mas com um resultado contundente. Contundente por quê? E prestem atenção nisso, porque é comum se dizer que o segundo turno é uma segunda eleição, é uma eleição do zero, mas eu concordo em parte aqui. Depende muito de como você vai para o segundo turno. No caso, por exemplo, da disputa entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite no segundo turno, era sim uma nova eleição, porque a configuração política ali descrita possibilitava tal situação. E nós vimos a virada. O Eduardo Leite conquistou todos os votos do segundo turno e deixou o Onyx Lorenzoni bem para trás. Então, uma nova eleição. Mas e aqui, com um candidato que reúne quase 50% dos votos no primeiro turno? A situação é muito distinta. Com uma base de eleitores restante que tende a se dividir. E daí o cálculo deste segundo turno é o seguinte: é quem precisa buscar menos votos para atingir 50 mais 1. Quem precisa? E quantos votos estão em disputa? Essa é a análise.
Essa é a questão. O Melo terminou o primeiro turno com 49,7. A Maria do Rosário terminou o primeiro turno com 26 e alguma coisa. 28. 26,28. Então, quanto que ela tem que agregar de votos sem que o Melo consiga nada? Ele tem que ter parado no teto. Aí eu pergunto, você acha que o eleitor da Juliana Brizola, você que está nos ouvindo, você acha que o eleitor da Juliana Brizola vai uniformemente apoiar a Maria do Rosário? Ou vai se dividir? Sei lá em que proporção. Mas é bem provável que se divida. Mas consideremos a seguinte situação. Nenhum desses eleitores escolhe nenhum dos dois. Abstém ou vota em branco e nulo. Ainda tem os 4% do Felipe Camozato. E esses 4%, esses sim, podem ir uniformemente para a Maria do Rosário. Aliás, para o Sebastião Melo. Então a Maria do Rosário precisa que todos os votos da Juliana Brizola se transfiram para ela, uniformemente. Se somar as duas ainda não dá o Melo. Ela precisa cativar os eleitores que não votaram a votarem só nela e precisa dos 4% do Felipe Camozato. É uma situação muito difícil. Eu acho que ela sabe disso. E eu acho que o Melo sabe que, e ele jamais admitirá isso publicamente, mas eu acho que o Melo sabe que a eleição, né, tende a ser, lá vou eu cravar, protocolar. Marque a data. 7 de outubro de 2024. Tende a ser protocolar. Estou cantando vitória? Não. Não estou cantando vitória para ninguém, até porque eu não faço parte de nenhuma campanha. Eu estou apenas fazendo uma descrição do cenário que leio. Vamos à reportagem, senhor Luciano Pepão Vargas. Nós temos